Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão lidando aí com o curso? Tá tudo ok? Depois me contem se tá tudo certo, se a gente precisa fazer uma aula de acompanhamento, tá bom? Bom, na aula de hoje nós vamos ver algumas instruções com relação ao desenho, a folha de desenho, a margens e com relação à legenda. Então, nós vamos entender para que a gente utiliza margem, para que a gente utiliza legenda, né? E como posicionar e colocar esses elementos no nosso desenho de forma padronizada, seguindo aí as instruções da ABNT. Então é isso, pessoal. Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar então da folha de desenho, das margens e da legenda. A execução dos desenhos técnicos, ela é totalmente normalizada pela ABNT. E aí nós vamos ter normas gerais e normas específicas. Vocês podem consultar as normas ABNT através da biblioteca virtual. Vocês vão digitar lá o número da NBR que vocês querem procurar e aí vão pesquisar aqui, né, pesquisa Target, que é onde estão alocadas as normas ABNT, tá bom? E aí vocês vão conseguir, por exemplo, essa daqui é a norma de requisitos para representação de linhas e escrita, tá certo? E aí lá vocês vão ter acesso às diversas normas ABNT. O que nós vamos trabalhar hoje é a norma ABNT NBR. Na verdade, ela tinha uma norma específica para a folha de desenho, falava do layout e dimensões. Essa norma foi cancelada e agora nós temos a NBR 16752 de 2020, que trata os requisitos para apresentação em folhas de desenho. Nessa norma, então, de 2020, nós temos tanto a parte de folhas, né? Tamanhos de folha, dimensão, vai ter também sobre legenda, sobre as margens, vai falar todos os requisitos para apresentação nas folhas de desenho, tá bom? Então, essa NBR aqui que nós vamos seguir na aula de hoje. Eu aconselho a vocês a dar uma estudada, dar uma folheada nessa NBR, tá bom? Então, essa norma, ela tem por objetivo padronizar as características de dimensão das folhas, né, que serão utilizadas nos desenhos técnicos. É importante que o desenho, ele seja executado na folha de menor tamanho possível, desde que não prejudique a clareza do desenho, né, e que todas as informações consigam ser passadas por completo. As folhas, elas podem ser utilizadas tanto na posição horizontal quanto na vertical. Convém que os formatos maiores do que o formato A4 sejam utilizados na posição horizontal. É indicado que a gente utilize, né, folhas tamanho A2, A3, A0 e A1 dispostos horizontalmente, tá? É uma recomendação. Bom, e aí nós já falamos sobre isso, o formato da série ISO-A, né, que é o formato básico da folha de desenho, né? A gente tem nesse formato A, ISO-A, a gente tem um retângulo, o formato básico é o A0, que tem área igual a 1 metro quadrado e tem os seus lados medindo 841 por 1189, né? Milímetros. E aí a gente tem caracterizada a folha A0. E aí a gente tem também que a relação entre a largura e a altura é raiz de 2, tá bom? Para essa folha. Como a gente já falou, se nós dividirmos sucessivamente essa folha, né? Se nós partirmos pela metade, nós vamos ter duas folhas tamanho A1. Se nós partirmos em 4 partes, nós vamos ter 4 folhas tamanho A2. Se partirmos em 8 partes, nós vamos ter 8 folhas tamanho A3 e por aí vai, tá
tá bom? Até chegar na menor, que é tamanho A4. E aí, aqui a gente tem uma tabela com as dimensões das séries, dos formatos da série ISO A, né? Então, como eu falei para vocês, convém que a representação do desenho seja executada no menor formato de folha possível, mas é importante ressaltar que a interpretação não pode ser prejudicada. Então, não posso ir diminuindo para economizar na folha, e eu não consegui ler o que está sendo escrito ali no meu desenho, né? Então, é importante ser legível e que seja executado no menor tamanho possível. Bom, vamos falar um pouquinho das margens, né? As margens são limitadas pelo contorno externo da folha de desenho e do quadro. O quadro vai ser um desenho que nós vamos fazer para delimitar, né, o espaço para desenho. Então, entre o quadro e o limite do papel, nós temos aí a margem. As margens, elas são padronizadas, né, para os diferentes formatos. Nós vamos ter aí desde o A0 até o A4, que a margem esquerda é de 20 milímetros para possibilitar a furação, né, em pastas para armazenamento, e a margem direita e superior e inferior tem aí o comprimento, a dimensão de 10 milímetros. A legenda em todos esses formatos é de 180 milímetros e a espessura das linhas de cada margem vai variar para os tamanhos A0 e A1 de 1 milímetro e para os tamanhos A2 até A4, 0,7 milímetros. Vocês podem ver que há algumas variações, tanto em relação ao comprimento da legenda, como em relação às espessuras da linha. Alguns dados vão estar, vocês podem ver que tem algumas referências diferentes, mas é porque a NBR de 2020, né, ela traz algumas diferenças em relação à sua predecessora, tá? E aí a gente está pegando os dados já da NBR 2020, por isso que tem essa diferençazinha, tá bom? Até vocês vão perceber na legenda, enfim, depois vocês deem uma procurada. Bom, e aí falando da legenda, né? A legenda é aquela que é o espaço destinado a conter todas as informações que são necessárias ao desenho, né? Por exemplo, identificação, o número do registro do profissional que está realizando aquele desenho, qual é o título do desenho, as escalas, as datas, assinatura da execução, verificação, aprovação, número de peças, quantidades, material, tudo isso vai ficar na legenda, tá? Então, na legenda a gente vai colocar tudo aquilo que é essencial à documentação do nosso desenho, né? Ela deve estar localizada dentro do quadro para desenho, de tal forma a conter a identificação do desenho, como eu falei, e vai se situar no canto inferior direito, tá bom? Bom, a altura da legenda ela é variável para todas as folhas, já o comprimento da legenda, aqui eu trouxe uma tabelinha da NBR 10068 para vocês verificarem a diferença, porque na NBR de 2020, né, que é de requisitos, a legenda ela vai ter para todos os formatos a dimensão de 180 milímetros, não importa o formato que eu estiver empregando. Então, como nós vamos seguir a norma mais atual, nós vamos empregar aqui comprimento da legenda de 180 milímetros. Essa daqui foi cancelada, nós não iremos utilizá-la. Então, na legenda, a gente pode colocar a designação da firma, o nome do engenheiro, arquiteto, projetista, qual é o local, a data, título e localização do projeto, nome do desenhista, as escalas, número de folhas e número da folha em questão, assinatura do responsável técnico pelo projeto e pela execução da obra, nome e assinatura do cliente, local para o carimbo e aprovação da prefeitura,
e o conteúdo do desenho, se é uma planta arquitetônica, se é um projeto estrutural, enfim. A gente tem um exemplo da legenda. Toda folha de desenho deve possuir no seu canto inferior direito um quadro de legenda, né? Então, esse quadro aí vai ter que conter aquelas informações. Acima aqui da legenda, é normal a gente colocar um quadro de especificações ou quadro de notas que vai conter aí algumas informações que são necessárias ao complemento do desenho, né? Então, aqui acima da legenda a gente tem. Então, vamos só dar uma olhada nessa legenda. Nós temos de onde ela vem, né? Qual é o cliente, o nome do projeto, o nome da área de atuação, o tipo de desenho, qual é o status do desenho, aprovado, revisado, enfim. O título e o subtítulo daquele desenho, a gente tem o título, o nome do projeto e o título do desenho. O número, para questão de documentação. A folha, de quantas folhas que tem no meu projeto. Qual que é a revisão. A gente sabe que projetistas, engenheiros revisam bastante, né? Discutem, enfim. Então, é interessante colocar. A data de emissão inicial, a escala, o responsável técnico, qual que é a profissão, qual que é o número dele, do CREA, se está aprovado, quem aprovou, se está verificado, quem verificou, enfim, algumas informações aí documentais. As folhas de desenho, elas podem ter algumas marcas que facilitam e controlam, né, a leitura do meu desenho. Então, eu tenho, por exemplo, 4 marcas de centro que vão ser aplicadas para facilitar o posicionamento, para eu definir onde está o meu centro, né? Essas marcas de centro, elas são posicionadas nas extremidades dos eixos de simetria, tanto vertical, aqui ficou péssimo, quanto horizontal. Então, aqui eu tenho as minhas marcas de centro, né? Era para essa linha passar por essas marcas, tá? Mas, enfim, são os eixos, a determinação dos eixos de simetria. Isso para facilitar a leitura, né, o posicionamento dentro da folha, tá bom? Essas marcas, elas vão ser constituídas com linhas contínuas de 0,7 milímetros, né, e vão iniciar na extremidade da malha de referência até 10 milímetros para dentro do quadro. Além das marcas de centro, é comum dividir também as folhas de desenho em campos que estão compreendidos entre as margens adjacentes ao quadro, de modo que permite uma fácil localização dos detalhes de cortes, vistas, revisões e informações no desenho por meio de coordenadas alfanuméricas. É como se nós estivéssemos construindo aqui uma planilha do Excel, né? Então, aqui eu tenho, nas laterais verticais, eu vou indicar com letras em maiúsculo, né? Então, vou usar A, B, C, tanto aqui quanto do lado de cá. E nas margens horizontais eu vou colocar números, né? Então, 1, 2, 3, 4, né? Essas malhas, elas têm os seus tamanhos, né? Então, por exemplo, o A0 eu vou dividir o lado maior em 24 malhas e o lado menor em 16 divisões, né? E aí eu consigo desenhar as minhas malhas. E aí, se eu quiser referenciar algum objeto dentro do meu desenho, eu posso utilizar, né? Ele está no quadro B2, por exemplo. Então, facilita. Eu posso ter marcas para facilitar o dobramento, então todas as folhas de desenho, elas devem ser dobradas de modo a armazenar no tamanho final, né, tamanho A4, e para facilitar esse dobramento, elas são marcadas nas suas margens com as posições de dobra. Essas marcas são desenhadas com linhas tracejadas, observem aqui, né, de espessura
estreita. E elas estão delimitadas aí entre a borda da folha e a linha de contorno do sistema de referência por malhas. E aí a gente tem aqui as marcações de dobra. Podemos ter também as marcações de corte, que são marcações desse tipo aqui, que delimitam a folha, né? Para na hora que a gente for mandar plotar, a folha ela não tem o seu tamanho, no tamanho que a gente quer, né? Lá na plotagem vai ser cortada, então a gente tem aqui os delimitadores do corte. Bom, o espaço da folha, ele é dividido em espaço para desenho, espaço para legenda, espaço para informações complementares. No geral, a gente coloca o espaço para informações complementares sobre a legenda. Então, ele pode ficar posicionado aqui, ou então, de forma alternativa, esse espaço ele pode ficar na borda inferior da minha folha, né? Às vezes em folhas A4 pode ser necessário empregar dessa forma. O desenho ele deve ser totalmente realizado no espaço para desenho. Havendo mais de um desenho, eles devem estar dispostos de forma ordenada tanto na horizontal quanto na vertical. O principal desenho, né, se tiver, ele deve ser posicionado aqui acima e à esquerda. Então, aqui deve se localizar o desenho principal da minha folha. Por exemplo, plantas baixas, enfim, elas devem estar posicionadas mais à esquerda e mais acima. Então, com relação ao espaço de informações adicionais, nós podemos colocar nesse espaço, né, todas as informações necessárias ao entendimento do conteúdo do desenho, né, independentemente da ordem de apresentação. Então, a gente pode colocar, por exemplo, explicações, que são informações necessárias à leitura do desenho, como, por exemplo, explicações sobre símbolos especiais, designações, abreviaturas, unidade de medida, enfim. Instruções, alguma instrução relativa ao material, à execução. Então, por exemplo, se eu estou utilizando, se é um projeto estrutural, eu posso indicar para o meu leitor, né, para quem vai executar aquilo, qual é o tipo de concreto que eu estou utilizando, qual a espessura da armação que eu estou empregando, né? Se é um arquitetônico, qual é o tamanho do bloco, de que vai ser meu bloco, se é tijolo cerâmico, enfim. Pode ser colocado nesse espaço, né, relativo a instruções. Posso ter referências gerais, um desenho esquemático, por exemplo, uma planta de situação, uma planta-chave, um corte do edifício, né, desenhos que cabem aqui nesse espaço, que são para trazer uma ilustração sobre o desenho, então pode ser colocado aí. Posso ter listas de itens, enfim, tabelas de revisão ou outros mais, né? E aqui de forma alternativa. E aí agora a gente vai falar do dobramento. Então, para arquivar as folhas de desenho, elas devem ser dobradas, né? E aí o tamanho final vai ser o tamanho do formato A4. Então, após o dobramento, a legenda deve ser completamente visível e a folha deve estar dobrada no tamanho final em A4, né? O dobramento ele deve ser feito a partir do lado direito, em dobras verticais, seguindo as medidas prescritas em norma, e por fim é feita o dobramento horizontal, na horizontal. No caso de perfuração das cópias para arquivamento, as folhas A0, A1 e A2 devem ter o seu canto superior esquerdo dobrado para trás. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de diagrama de dobramento para a folha A0, por exemplo. Então, aqui a gente tem as dobras, eu vou fazer uma dobra de 190, duas dobras de 109,5, outras 3 dobras de 190 e, por fim, uma dobra de 210. Isso na vertical, né? A gente dobra primeiro na vertical
E depois eu vou fazer o dobramento na horizontal. E aí, na vertical, só observem que esse dobramento ele tem que ter o seguinte. Aqui tá a minha folha com a legenda, né? E aí eu dobro nesse sentido, depois nesse, depois desse, assim vai, tá bom? Então, eu vou ter um tamanho aqui de 210, que é a largura da folha A4. E aqui, entre a folha, né, e a dobra, eu vou ter 20 milímetros. Eu vou fazer 2 dobramentos na horizontal, né, nesse sentido aqui. Então, eu vou pegar da folha que vai ficar na frente, eu dobro para trás e depois eu dobro mais uma no sentido contrário, né? E aí, as dimensões estão aqui, 297, 297, 267 a última. Da folha A1, então, eu dobro com 190, depois eu dobro com 125,5, depois eu dobro com 190, depois com 210. Lembrando, né, que se a gente for furar, deve ser feita aqui uma dobra na vertical aqui pro lado para trás, né? E faço uma dobra na horizontal. Aqui é dobramento da folha A2, dobro 3 vezes e faço uma dobra na horizontal no tamanho de 123, ou seja, né, aqui fica o tamanho da A4. E por fim, o dobramento da folha A3, né? Eu divido em 2 partes, dobro, né, aqui, e vai ficar dessa forma aqui. Então, aqui nós temos um modelo de uma folha A4, e aí na folha A4, observem que as marcas, elas estão só na parte superior e na parte lateral direita, como está indicado por norma. Nas outras folhas nós temos dos 2 lados, né? Mas na A4 não, a gente só tem nesses 2 cantos. Eu tenho as divisões aqui, né? De centro. Eu tenho a minha legenda, que vai englobar todo o meu quadro aqui na parte inferior, certo? Isso para A4, tá? Outras folhas vão mudar. Eu tenho as marcas de corte e o espaço para desenho aqui, tá certo? Aqui eu tenho uma folha A3, no formato A3, marcas de centro, né? Que indicam aí o eixo de simetria, tanto na horizontal quanto na vertical. Eu tenho a minha malha, né, formada aqui com símbolos, né, A, B, C, 1, 2, 3. Tenho as indicações das minhas dobras aqui, então, onde que eu vou dobrar, né, aqui, cadê a dobra? Enfim, na vertical não tá marcada aqui a dobra, não tô conseguindo ver. Aqui eu tenho as posições de dobra também. E aqui a área para o meu desenho, né? Aqui no geral eu colocaria informações, aqui acima, né? Informações importantes, instruções, explicações, desenhos, né? E aqui ficaria o desenho principal. Pessoal, é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Tem uma atividade avaliativa para vocês fazerem para mim, me entregarem na próxima semana. É isso. Caso tenham qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.